Cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ninguém virou sapo ainda aí, né? Não, né? Já chuvarada aí. Daqui um dia eu vou vir de canoa, né, para a igreja, né? Hoje foi um dia bastante chuvoso, né? Mas vencemos pela graça de Deus, né? Um dia difícil para trabalhar, mas chuva é bênção, né? E a gente, ainda bem que a gente mora num lugar que não tem problema de enchente, de alagamento, né? Não tanto, né? Como em outros lugares. Isso é bom, né, irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler do versículo 9 até o 15, texto bem conhecido. Amém? Diz assim o texto: Eu sou a porta. Se alguém que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Queremos pedir, Senhor Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a revelação do Teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, revelar a Tua palavra, o Senhor possa falar conosco nessa noite, tenha plena liberdade para nos ensinar, nos exortar, Senhor Deus, e falar aos nossos corações, acrescentando fé, Senhor Deus, produzindo a vida em cada pessoa aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. O título da minha meditação nessa noite é Buscando a Vida, buscando uma vida plena. Mais uma vez aqui nesse texto, Jesus está fazendo uso de uma parábola, ou seja, uma figura de linguagem, né, na forma de uma metáfora, para expor uma situação. E nesse caso, Jesus ele usa a figura do pastor, né, do bom pastor, pastor de ovelhas. Jesus, ele, criado em Nazaré, né, meio de uma vila de agricultor, então ele tinha muita familiaridade com essas coisas também da agricultura, né. E aqui no capítulo 10, uma boa parte do capítulo 10, aqui o evangelista João vai falar justamente sobre essa narrativa, né. E nesse texto aqui, irmãos, na verdade Jesus ele conta essa parábola, na verdade é um confronto, né, contra o establishment, ou seja, a elite dominante, né, a elite, a situação dominante da época, no caso a elite religiosa da época, né, que muitas vezes observavam a lei, né, de maneira até extremista, mas eram totalmente desprovidos de misericórdia. E essa parábola, Jesus está falando essa parábola justamente como uma resposta, né, a algo que havia acontecido, né, porque num sábado Jesus curou um cego de nascença, né, no capítulo 9, se vocês forem verificar depois lá, aquele homem, né, acabou causando um rebuliço, né, porque Jesus curou um homem no dia de sábado. Não pode, a lei diz que não pode. Então Jesus agora está confrontando justamente esse establishment, ou seja, essa elite dominante, essa elite religiosa, né,
porque eles eram desprovidos de misericórdia e de amor. E Jesus agora, né, na verdade, Jesus era aparece como uma ameaça a esse status quo, né, da época, dessa elite dominante religiosa que por anos e anos e anos, né, vinham se apoderando do poder, mas que muitas vezes as pessoas mais sofridas, mais necessitadas, não eram socorridas, não eram ajudadas, né, não eram auxiliadas nas suas necessidades. Jesus justamente agora aparece nesse cenário, ele é uma afronta, uma ameaça justamente a esse sistema. É as trevas que dominavam naquela época. Por isso que o livro de Isaías vai dizer assim, né? Aqueles que viviam em trevas viram uma grande luz. Jesus é a luz que veio ao mundo. E quando Jesus aparece, ele traz luz para o mundo. Ele traz conforto aos necessitados, traz cura ao doente. Ele muda a situação, muda o cenário. Então há um confronto entre a luz e as trevas. Jesus veio para confrontar as trevas. E eu gostaria de abrir agora um parênteses aqui, né, e comentar algo, irmãos, falar sobre algo. Irmãos, sabem que nós estamos vivendo, né, dias de uma verdadeira batalha espiritual. Assim como no tempo de Jesus, né, era uma batalha constante, diária, contra Satanás, contra as suas hostes malignas, né, contra o sistema dominante, contra os seus adversários. Nós também hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo de batalha, uma batalha espiritual. E muitas vezes, nessa batalha, às vezes a gente quer guerrear com o nosso irmão, né, com as pessoas que estão ao nosso lado. Mas a batalha não é contra o nosso irmão, é uma batalha nas regiões celestes. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 6, tem um texto bem conhecido, né? Efésios 6:12, né? Que a nossa luta, ela não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, né? Contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. E muita gente, né, se esquece e quer guerrear com seu irmão. A nossa luta não é contra o nosso irmão, sim contra os principados e potestades. E, irmãos, nós estamos vivendo, né, dias de uma batalha espiritual ferrenha. Vocês nem imaginam, irmãos. Nós nem imaginamos, né, a batalha espiritual que nós vivemos ultimamente. Não falo só em questão da nossa nação, mas no mundo. O mundo que caminha em trevas. Então nós devemos estar preparados, irmãos, a cada dia para enfrentar essa batalha. E o texto lá de Efésios vai falar também, né, que nós devemos, né, tomar a armadura de Deus. Tomar a armadura de Deus, né, para poder resistir aos dias maus, né, cingindo-nos principalmente de duas armas poderosas, né, cingindo-nos com a verdade e com a couraça da justiça. São duas coisas, né, importantes na nossa vida, com a verdade e com a couraça da justiça. E para isso, irmãos, essa guerra espiritual, ela não é uma simples guerra espiritual. Muitas vezes a gente fica imaginando, né, uma guerrinha. Essa guerra, irmãos, a gente não vence ela com armas de brinquedo. O pastor disse assim que muitas vezes nós queremos batalhar com espada de plástico, né? O inimigo sempre vai nos derrotar. Precisamos estar preparados, irmãos, né? Por isso Jesus vai falar, né, que nós devemos estar preparados. Essa guerra ela só se vence com muito jejum, com muita oração, com muita consagração a Deus, né? E muitas vezes a gente vê pessoas assim tão despreocupadas, né, com relação à situação hoje.
E o diabo, irmãos, ele não vai atacar aquelas pessoas que são dele. Quem faz parte do reino dele, né, do sistema, é dele. Todas as armas dele vai ser voltado contra quem? Contra a igreja, contra a família e contra a sua fé. Por isso nós devemos, né, sempre estar preparados. Mas a palavra de Deus também diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. E o que é sofisma? É mentira com cara de verdade. Isso é sofisma. O diabo muitas vezes vai tentar colocar coisas na nossa mente, né? Lançar coisas, né, na nossa mente, no nosso coração, né? Muito fake news, para tentar nos desestabilizar, para tentar minar a nossa fé. Mas como nós podemos vencer isso? Com as armas que Deus nos dá. As armas da nossa milícia, diz a palavra, que elas são poderosas em Deus, elas são poderosas para a destruição de fortalezas. E muitas vezes o inimigo da nossa alma vai levantar barreiras, vai levantar fortalezas ao nosso redor para nos intimidar. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos intimidar com as fortalezas que muitas vezes o inimigo tenta colocar em nosso redor. Porque nós temos as armas nas nossas mãos, nós temos as armas da vitória, as armas que nós temos, as armas que Deus nos dá para lutar, para destruir as fortalezas e anular toda forma, né, de pensamento que provenha do maligno, que tenta minar a nossa fé, a nossa vida. Por isso, irmãos, nós possamos estar atentos nesses dias, né, orando, buscando a Deus, graça e misericórdia, para que nós possamos vencer. Eu li um artigo, né, até no Luz nas Trevas, esse último Luz nas Trevas, do pastor Jackson. Ele comenta sobre a questão da geração do mimimi. Não sei se alguém leu aqui. Nós estamos vivendo hoje na geração do mimimi, do politicamente correto. E muitas coisas, é uma inversão de valores, muitas coisas, né? Aquilo que é certo parece que está se tornando errado, né? E muitas coisas que são erradas, eles querem passar uma ideia de que o errado é certo, e assim por diante. E muitas vezes, irmão, pessoas estão sendo levadas por aquilo que é errado. E quando essas pessoas, muitas vezes, são confrontadas, né? Na verdade, elas se escandalizam. É a geração do mimimi, sabe? Do politicamente correto. Não, mas não é bem assim, você não pode ser assim, você não pode falar isso, você não pode falar assim, assado. Porque as pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Eu vivi essa experiência na minha própria família. Porque um certo dia alguém postou alguma coisa no grupo da família, e eu conheço as pessoas, sei a situação dessas pessoas, né, que por algum motivo abandonaram a fé, saíram da igreja. Aí alguém vai lá, usa o grupo para postar alguma coisa, né, da vidinha que está vivendo lá fora no mundo, no mundão. E pessoas da minha família, nossa, que legal, né? Bateram palma. Mas eu não pude me conformar com aquilo ali. Eu peguei e tive que me posicionar. Para quê, irmãos? Quando a gente se posiciona, quando fala a verdade, as pessoas se escandalizam. Resultado, para encurtar a conversa.
Aquelas pessoas, a partir daquele dia, não falaram mais comigo. Carne da minha carne. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidados. Muitas vezes a gente vai passando a mão, entendeu? Vai tentando levar para ganhar com amor, mas muitas vezes, irmão, vai chegar o momento do confronto, não vai ter outra saída. E as pessoas, elas não vão estar preparadas para ser confrontadas. E nós também, muitas vezes, né, vamos ser confrontados e devemos estar preparados para o confronto, para que a nossa fé, ela seja solidificada, ela seja fortalecida. Por isso a Bíblia fala que nós devemos exortarmos uns aos outros, né? Então aqui, irmãos, eu só gostaria de falar de fechar aqui o parênteses, né? Para que nós possamos estar vigiando, irmãos, nesses dias, né? Buscando a Deus misericórdia e graça. E a Bíblia fala que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E não vai prevalecer mesmo. Porém, né, se nós obedecermos a Deus, se nós andarmos, né, na sua vontade, se nós andarmos na sua obediência, a obediência da sua palavra, as portas não prevalecerão. Agora, se nós frouxarmos, né, a nossa doutrina, a nossa fé, se nós frouxarmos, né, a nossa vida de santidade, se nós flertarmos com o mundo, as portas do inferno, certamente elas prevalecerão. Então, nós devemos estar atentos a cada dia, irmãos, né, para o que está acontecendo. Amém? Agora fechando mesmo, né? Irmãos, né, nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, eu não quero me demorar muito, nós vamos ver algumas figuras aqui nessa parábola. A primeira figura aqui que o texto vai nos mostrar, na verdade eu quero me deter aqui mais no versículo 10, né? Que fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então a primeira figura que nós vamos ver aqui no versículo 9 vai falar assim, eu sou a porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta. E essa colocação de Jesus aqui, irmãos, ele está dizendo que ele é a porta, né? Ele é a porta onde as ovelhas têm que entrar, elas para entrar no curral, no redil ali, onde as ovelhas passavam a noite, deveria passar pela porta, tanto para entrar, para pernoitar, como também para sair, né, para ir para pastar, passar o dia ali, né, pastando. Então a porta é Jesus. Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é a porta. Ele fala assim, quem passar por mim, sairá e achará pastagem. Primeira coisa, será salvo e achará pastagem. Jesus é a porta. E tem muitas pessoas, irmão, querendo praticar o evangelho, querendo praticar um cristianismo, mas não querem passar pela porta. E a Bíblia fala que quem não passa pela porta é o quê? Mercenário. O mercenário, ele não passa pela porta. Ele vai tentar um jeitinho de pular cerco, de arrombar cerca, né? Porque ele não tem compromisso com as ovelhas. Nós vamos ver também. Então, Jesus é a porta. Aqui a primeira figura aqui, ele fala assim, eu sou a porta. A segunda figura que o texto vai nos mostrar aqui é a figura da ovelha. Ovelha. E a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E Deus quer nos fazer ovelha do seu pastoreio. Jesus quer nos fazer ovelha. E a ovelha, ela obedece, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, a ovelha, ela se submete, a ovelha, ela é dependente do seu pastor, a ovelha não é rebelde, porque quem é rebelde não é ovelha, é bode, né? Então, são algumas características de ovelha. E Jesus conhece as suas ovelhas e chama cada uma pelo nome. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Isso é interessante. Irmãos, que cada dia
nós possamos dar ouvido à voz do nosso pastor, do nosso Senhor. Se vier outra voz no nosso ouvido, irmãos, que não seja do Senhor, que nós possamos ignorar, porque muitas vezes o inimigo tenta imitar, né, a voz do nosso pastor, mas que nós possamos estar atentos à voz do nosso mestre, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, né? Jesus vai mostrar o caminho, esse é o caminho, andai por ele. Então, quando nós estamos nele, como ovelhas dele, nós conhecemos a sua voz, logo nós iremos achar pastagem, nós seremos salvos, nós seremos guardados pela voz, pelo nosso pastor. A terceira figura que o texto vai nos falar aqui é do ladrão e salteador, ou salteador, justamente aqui no versículo 10, né? E aqui ele vai falar de 3 coisas, né? A tríade do mal, que a função do ladrão, do salteador, qual que é? Ele vem somente para roubar, matar e destruir. São 3 coisas, a tríade do mal, né? E o que seria roubar? O que o inimigo quer roubar da nossa vida? Primeiramente, irmãos, o inimigo ele não está feliz com a nossa vida. Porque nós somos ovelhas do pastor, do verdadeiro pastor, do sumo pastor. Então ele vai tentar, assim como ele faz com tantas pessoas, ele vai tentar também contra a nossa vida. O que ele vem roubar? Primeira coisa que ele vai tentar roubar da nossa vida, irmãos, é a nossa alegria. Né? Nós somos alegres, nós somos felizes em Deus. O inimigo vai fazer de tudo, porque ele odeia, ele tem ódio da alegria que nós sentimos em Deus, porque nós somos ovelhas do sumo pastor. Então ele vai tentar roubar a nossa alegria. Segunda coisa que ele vai tentar roubar da nossa vida é a nossa paz. Quantas pessoas já não têm paz, irmãos? Quantas pessoas não têm paz? Mas graças a Deus que nós encontramos a paz, porque o príncipe da paz nos dá a paz. E a Bíblia fala que a paz que eu dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Né? Porque a paz que o mundo dá não é paz. Mas Jesus nos dá a paz. Então o inimigo ele vai tentar roubar a nossa paz. Muitas vezes, com tantos problemas, algumas dificuldades que surgem na nossa vida, que muitas vezes fala assim, perdi a minha paz. Irmãos, o inimigo vai fazer de tudo para roubar a nossa paz. A outra coisa também, irmãos, que o inimigo vai tentar roubar de nós, é a nossa saúde. Saúde física e saúde emocional. Jesus é que nos dá saúde, tanto a saúde física como a saúde emocional. E o inimigo vai tentar roubar isso de nós, porque ele é especialista, né? E ele vai colocar os seus demônios, né? As suas artimanhas, né? As suas setas contra a nossa vida, direcionada a cada um de nós. Então, irmãos, o inimigo vai tentar roubar a nossa saúde. Outra coisa que ele vai tentar roubar de nós é a nossa família. Quantas pessoas, irmãos, foram vítimas, né, da ação do maligno? Quantos lares destruídos? E há um relato agora, né, que após pandemia, né, depois da pandemia, aumentou o número de divórcios, assim, absurdamente no nosso país, né, no mundo, de uma forma geral. Até no caso, até na minha família da minha esposa, aconteceu também, né. Aí você fica imaginando qual o motivo que leva as pessoas, né, a se divorciar, abandonar a família, né, por uma aventura. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas elas não estão em Deus. Mas aquele que está firmado na rocha, ele não pode passar por dificuldade, por crises na família, crise no relacionamento, né? Mas ele não abandona, porque a última resposta vem de Deus sobre a nossa vida.
Então o inimigo vai fazer de tudo, né, para roubar a sua família, né, a sua casa, a relação tua com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos. Esse é o alvo dele. E mais uma coisa também, irmãos, o diabo vai tentar roubar os nossos sonhos. Quem não sonha, né? Todos nós sonhamos. Todos nós sonhamos, temos sonhos, temos metas na nossa vida. E o diabo, ele não gosta disso. Ele vai tentar, de toda maneira, né, fazer com que o teu sonho não se realize. Mas Deus, ele quer que você alcance os seus sonhos. Amém? Então o diabo, ele não quer. Ele vai fazer de tudo para roubar os sonhos que você tem na sua vida. Se os seus sonhos se alinham com a vontade de Deus, irmão, pode esperar que no tempo de Deus, Deus vai realizar na nossa vida, na sua vida. Amém? A segunda arma que o inimigo vai usar, irmãos, é matar. O texto nos vai dizer que ele veio para roubar. Segunda coisa, ele veio para matar. Só toma um pouquinho de água aqui. E o que o inimigo vai matar? Nós falamos que ele vai roubar a nossa alegria e vai roubar também a nossa paz. E sabe o que ele vai colocar no lugar? Vai colocar uma depressão. Muitas vezes, né, a pessoa perdeu a alegria, perdeu a paz, de repente ela entra num estágio de depressão. Então o inimigo começa a matar, porque ele vai colocar algo a mais, né, para te destruir. E no lugar da sua saúde, quando ele tira a sua saúde, ele vai colocar uma enfermidade, uma doença, muitas vezes um câncer, muitas vezes uma doença psíquica, né, uma doença física. Então, observe bem como que o diabo trabalha. Ele começa a minar, ele começa a colocar coisas, né? Primeiro ele rouba, depois ele começa a matar. E a outra coisa, irmãos, com relação à família, quando o diabo vem e rouba a sua família, o que ele vai colocar no lugar? Adultério, prostituição. Esse é o estágio. Primeiro, vai arrumar uma confusão na família, um desentendimento. E ele vai trabalhar também no sentido de colocar você numa situação de adultério e de prostituição se você não vigiar. E muitas vezes, irmãos, ele vai colocar situação, vai colocar pessoas para nos testar. E muitas vezes as pessoas não vigiam e acabam caindo. Então ele falou, opa, consegui mais um. É o estágio, segundo estágio, ele começa a matar, né, a sua família. E a outra coisa também, irmãos, com relação aos seus sonhos, quando ele começa a minar os seus sonhos, começa a trazer dificuldade, né, na sua vida para você não realizar os seus sonhos, quando ele consegue roubar os seus sonhos, o que ele vai colocar no lugar? Eu sou um fracassado. Eu sou um frustrado. Segundo estágio, ele começa a matar, né, os nossos sonhos. Ah, mas eu não consegui, a pessoa conseguiu, eu não consegui. Então você começa num estágio de frustração e de fracasso. Então o inimigo trabalha dessa maneira. A terceira tríade do mal, a terceira arma dele, que o texto vai falar aqui, destruir. Primeiro ele vem roubar, depois ele vem matar, depois ele vai destruir. É o checkmate dele. Olha o que acontece, irmãos. Quando ele rouba a tua alegria, a tua paz, coloca depressão. E no estágio de depressão você acaba sendo o quê? Viciado. Muitas pessoas entram para o vício das drogas, né? No estágio interminado. Não consegue sair. Outras pessoas ficam viciadas em remédio.
Não consegue dormir sem remédio, não consegue levantar sem remédio. O tempo todo tomando remédio, dependente químico. Olha como é que o diabo trabalha. Então, assim, ele já está no terceiro estágio, ele está te destruindo. A sua saúde. Quando ele coloca uma doença, ele começa a te matar lentamente. Lentamente. Na sua família. Quando ele rouba a sua família, coloca uma situação de adultério. O terceiro estágio, divórcio. Checkmate. Quando ele consegue divorciar um casal, consegue separar, ele falou, opa, consegui mais um. Então o diabo vem para roubar, matar e destruir. E por último, com relação aos sonhos, quando ele consegue roubar os seus sonhos, ele consegue matar, né, os seus sonhos através de um estágio de frustração. O que ele vai colocar no lugar? Suicídio. Quantas pessoas se suicidam? Saiu uma reportagem, uma estatística, né, nos países do primeiro mundo, principalmente Japão, muitos jovens se suicidando, frustrados, porque não conseguiram alcançar, né, às vezes os pais são muito exigentes, né, com relação aos filhos, porque o meu filho tem que ser o melhor, porque isso, por aquilo, e a pessoa às vezes não consegue, né, nem todas as pessoas são iguais, e muitos jovens estavam se suicidando, isso é um estágio, né, profundo de frustração. Então o diabo ele vai trabalhar para destruir a sua vida. O último estágio, checkmate. Irmãos, então, nós possamos estar apercebidos para as artimanhas do maligno. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, que nós possamos estar vigilantes a cada dia, irmãos. Vigilantes a cada dia. Então, irmãos, essa é outra figura que o texto vai nos mostrar. E depois tem a figura também do bom pastor. O que é o bom pastor? Já falei aqui. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Em contraste ao ladrão salteador, o bom pastor, ele está interessado em cada um de nós, ele está interessado em cuidar das suas ovelhas. Olha só o trabalho do bom pastor. Primeira coisa, o bom pastor, ele resgata a sua ovelha, as suas ovelhas. Tem a parábola lá da ovelha perdida, né? Quando ele deixa as 99 lá no curral, e ele vai ao encontro, vai buscar a ovelha que estava perdida. Então Jesus, o bom pastor, ele resgata aquela ovelha perdida. Talvez nós éramos essa ovelha perdida, que um dia Jesus olhou para nós e teve misericórdia, e pela sua graça e pela sua misericórdia, como o bom pastor, o sumo bom pastor, ele foi atrás de nós, e com o seu cajado nos tirou do abismo. E a palavra diz que, além de ele resgatar a sua ovelha, o que ele faz mais? Ele cura essa ovelha. E fala na parábola da ovelha perdida que o pastor, ele pega aquela ovelha perdida, coloca nos seus braços, né, e coloca óleo, azeite sobre as feridas, tratando, né, dos ferimentos daquela ovelha. Então, o bom pastor, o sumo pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele cura as suas ovelhas, ele zela pelas suas ovelhas e ele também defende as suas ovelhas. Quando vir o lobo, o lobo para atacar as suas ovelhas, ele defende as suas ovelhas. Não é assim o mercenário, o inimigo das nossas vidas, irmãos. Muitas vezes, quando a situação fica pior, ele abandona as ovelhas e foge, porque ele é um mercenário. O diabo é assim, ele usa as vidas das pessoas, ele extrai o que ele quer, né? Quando as pessoas não têm mais nada para oferecer para ele, simplesmente ele abandona. Mas o sumo pastor, o pastor das ovelhas, ele vai lá e resgata aquilo que o diabo destruiu, abandonou.
O sumo pastor vai lá e resgata aquela ovelha, ele cuida, ele zela, ele cura. Por isso nós devemos, irmãos, estar cada dia, Senhor Deus, pedindo graça e misericórdia a Deus. Mas em resposta, irmãos, a tudo isso, aqui o texto vai dizer também na parte B, né, aqui fala, né, que o ladrão, o salteador faz tudo isso, a destruição. Mas aqui o sumo pastor, o bom pastor, o Jesus está dizendo assim, eu porém, eu estou acrescentando aqui, né, eu vim para que tenham vida. O diabo ele vem para matar e destruir, mas Jesus ele vem para nos dar vida. Vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus, né, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Primeira coisa, irmão, que Jesus faz é nos dar vida. Aquilo que o diabo destruiu, matou, que não tem mais esperança, está prostrado, caído, que não tem mais serventia para nada, Jesus vai lá e resgata, ele trata, ele cura. Primeiramente, ele nos dá vida, ele injeta vida em nós. Nós estávamos assim, né, mortos, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quantos de nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Muitas vezes eu me pego pensando, né, tanta coisa que eu fazia na minha juventude. Eu olho para trás e sinto, sabe, um remorso, sinto uma tristeza dentro de mim, né? Como que eu podia fazer isso, meu Deus? Mas eu estava morto, né? Eu estava morto nos delitos e pecados. Eu achava aquilo normal. Mas quando a luz de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus brilhou na minha vida, eu pude enxergar aquilo ali, aquela situação. E Deus me deu vida. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus olhou para cada um de nós aqui nesta noite. Olhou para a nossa situação. Nós estávamos mortos. Alguns talvez bem mais, outros talvez bem menos, né? Mas todos nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Todos nós estávamos na mesma situação. Alguém talvez tenha praticado mais pecado ou estava numa situação bem pior. Mas todos nós estávamos nivelados, porque todos nós estávamos condenados à morte por causa do pecado que nos separava de Deus. Mas Deus nos deu vida. Através de Jesus Cristo, Ele nos deu vida. Ele injetou vida. Aonde não tinha vida, Jesus deu vida. Vida. Nós passamos a viver novamente, com uma esperança. E aqui ele acrescenta algo mais importante. Ele vai dizer assim, e a tenho em abundância. Não é só a vida que ele nos deu. E agora ele oferece algo mais, um bônus a mais. E essa vida abundante é um processo que começa quando nós tomamos a posição diante de Deus, nós aceitamos Cristo na nossa vida e ela vai perdurar durante a nossa caminhada aqui na terra e durará por toda a eternidade, porque Deus ele tem um plano, um propósito para cada um de nós. É uma vida de abundância, uma vida em plenitude, uma vida plena, uma vida plena. Consegue imaginar, irmão, o que é uma vida plena? Eu confesso que eu fiquei tentando, sabe, entender isso, não consegui entender tudo, um pouquinho, do que é ter uma vida abundante, uma vida na plenitude de Deus. Mas Jesus promete isso. Deus não criou o homem para viver prostrado na miséria,
dependente, carente. Deus não criou o homem para isso. Quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, ele disse para o homem, ele colocou na mão do homem, do casal, ele disse assim, ó, vocês vão tomar conta de tudo. Ele foi investido de autoridade. E o texto vai nos dizer, né, que o homem, ele deu nome a todos os animais, ele tinha a tarefa de administrar todas as coisas. Então Deus colocou o homem como cabeça, como coroa da criação. Sobre toda a criação ele tinha domínio sobre tudo. E por causa do pecado o homem perdeu parte dessa capacidade. Mas ainda o homem nos surpreende pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua criatividade, capaz de criar coisas que muitas vezes você fica pensando, mas como o homem é capaz de criar coisas tão tremendas? A capacidade de criar coisas. Esse era o propósito de Deus para o homem. Mas o diabo, ele vem muitas vezes usar dessa capacidade, dessa inteligência, dessa criatividade para o mal. Mas Deus quer que nós usamos tudo isso para a sua glória, para vivermos uma vida conforme a sua vontade. Amém, irmãos? Irmãos, imagine, irmãos, que Deus, ele não criou o homem, como eu disse, para viver na miséria. Às vezes eu fico olhando a situação do mundo, irmãos, como que o diabo conseguiu estragar tudo. Você acha que Deus queria, irmão, que o homem vivesse na sarjeta, andando pela rua, perambulando, né, com 1 litro de cachaça, se embebedando, né, ou nas esquinas da vida, se injetando droga no seu corpo, vivendo como um zumbi? Você acha que Deus queria que o homem vivesse num lugar totalmente desprovido de coisas, né, que pudesse trazer a ele assim, um bem-estar social? Muitas vezes pessoas moram em situações decadentes, né? Às vezes pendurados no morro. Quando vem uma enchente, o barraco leva tudo, né? A enchente acaba levando tudo. Ou mora em cima de uma sarjeta de esgoto a céu aberto. Você acha que Deus planejou isso para o homem? Essas são as mazelas desse mundo, irmão. Mas Deus não criou nada disso, não era esse o propósito de Deus. Mas por causa do pecado, a situação, né, que o homem se encontra, muitas vezes, né, pela ganância de alguns, outros perecem, consequência do pecado. Mas Deus... Amém, irmãos? Então, irmãos, essa vida abundante, irmãos, ela é um processo que perdurará por toda a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, irmão, como igreja, como corpo de Cristo, como ovelhas desse pastor, Deus quer nos dar o melhor. Isso não nos isenta de nós enfrentarmos dificuldade, de termos problemas. Isso não nos isenta, porque nós estamos nessa carne, nessa vida. Mas nós possamos a cada dia crer e confiar. Quantos aqui têm experimentado a bênção de Deus na sua vida? Né? Na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Quantos aqui são abençoados? Irmãos, eu tenho tantos testemunhos, tantas bênçãos na minha vida. Isso é uma mínima parte de uma vida abundante. Porque Deus deseja muito mais, e quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais Ele vai nos dar, mais Ele vai mostrar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E a palavra de Deus diz, né, que aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, né, que jamais penetrou no coração, no pensamento do homem, é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa é a vida abundante. Eu quero que você leve essa palavra no seu coração, nessa noite.
O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Cuidado, vigie. Mas você é a ovelha do sumo pastor. E você conhece a voz do seu pastor. Então, irmãos, não se desvie, não deixe de se levar pela voz do inimigo, que muitas vezes é lançada por pensamentos na sua mente. Né? Mas que a tua mente, o seu coração esteja voltado a cada dia a ouvir a voz do seu pastor. E que o Senhor possa conduzir a sua vida a cada dia, porque a Bíblia fala que o bom pastor, ele conduz, né, as suas ovelhas para as águas de descanso, como o Salmo 23 diz, né? Ali ele alimenta aos pastos verdejantes, as águas de descanso. Essa é a promessa que o Senhor nos dá a cada dia. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, nós não sabemos o que nos espera como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra, nós não sabemos, dias serão difíceis, mas que nós não percamos a esperança, porque há muito mais de Deus para a nossa vida, amém? Se coloca de pé, irmão. Vamos orar. Quantos aqui nesta noite entenderam essa palavra? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora, para que nós pudéssemos orar e pedir a graça e a misericórdia de Deus. Não dê ouvidos, não empreste os seus ouvidos, né, para as mentiras, para os sofismas que muitas vezes, né, você tem ouvido, ou algumas vozes que o inimigo tem lançado na sua mente, nos seus ouvidos. Não empreste os seus ouvidos para essas coisas, mas empreste os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo, aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Pai amado, nesta noite nós te louvamos, ó Deus, pela tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, que tu és o sumo pastor, o pastor que deu a sua vida, Senhor Deus, pelas suas ovelhas. O Senhor deu a sua vida por nós, nós que estávamos, Senhor Deus, mortos, nossos delitos e pecados, estávamos longe do Senhor, mas o Senhor, pela tua infinita graça, um dia nos chamou, nos resgatou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Que nesta noite cada um de nós possa entender essa palavra e que essa palavra possa queimar com uma chama viva no nosso coração a cada dia. A cada dia de manhã, quando nos levantarmos, possamos tomar posse dessa promessa e crer que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, Senhor Deus, a cada dia. Senhor Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dos teus filhos aqui nesta noite. Se alguém aqui triste, se alguém aqui que perdeu a paz, que já não tem mais felicidade, o Senhor possa restituir aquilo que o diabo tirou, mas o Senhor vai trazer vida e abundância. Aonde, Senhor, a tristeza, o Senhor irá trazer alegria. Aonde a doença chegou, o Senhor irá trazer a saúde. Aonde os sonhos foram roubados, o Senhor restituirá os sonhos. Por isso, nessa noite eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, trazer, Senhor, a revelação do Senhor e da Tua palavra a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, para o louvor e para a glória do Teu bendito nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.